Olá, muito boa tarde. Cá estamos nós para mais um podcast, AlentrioCast, que foi o nome que lhe demos para identificar aquilo que são as nossas produções a nível de podcast. E vamos então falar mais uma vez com a doutora Filipe Almeida sobre depressão na adolescência. Olá, muito boa tarde. Olá Augusta, boa tarde e boa tarde também a quem nos vier a ouvir e a ver através do AlentrioCast. O nosso propósito aqui destas nossas conversas serão sempre ajudar as famílias, ajudar as pessoas a identificarem problemas e como nos últimos episódios nós temos começado por uma história em que muitas famílias, em que muitos jovens se podem rever. E hoje trazemos uma Maria. A Maria tem 17 anos, frequenta o 12º ano numa escola secundária próxima de casa, onde vive com os pais e o irmão de 10 anos. Os pais trabalham com horários irregulares e muitas vezes a família não se encontra nem à hora de jantar. A Maria tem sido uma boa aluna, com resultados médios altos, mas agora não sente que tem energia para estudar e teme não ter média para o curso que sempre sonhou, o curso de Direito. Não se consegue concentrar nas aulas, nem em casa, quando está a estudar, e deixou, inclusive, de sair com os amigos, terminou o relacionamento com o namorado e passa muitas horas no quarto sozinha, a ouvir músicas, muitas vezes deprimentes. Na escola isola-se com os fones nos ouvidos e pouco participa nas aulas. Deixou de almoçar no refeitório e em casa come pouco, inclusive ao jantar, é sempre aquela refeição de família. Dorme mal e poucas horas, durante a semana passa os fins de semana na cama. A mãe pediu ajuda quando olhou para a filha e reparou nas roupas largas e o cabelo sem brilho, e depois de ter recebido a primeira avaliação do primeiro semestre, os resultados tinham sido francamente mais baixos. Doutora Filipe Almeida, esta Maria, que Maria é esta? Esta Maria é o retrato de muitos jovens, de muitas jovens, que nesta fase da vida, portanto ela tem 17 anos, está ali em plena adolescência e está no final do ensino secundário, portanto à beira de mudar, de ir para um curso superior. No caso desta Maria, isto não é obrigatório, o ensino obrigatório acaba mesmo no final do secundário, mas esta Maria sempre sonhou ir para um curso de Direito. E está como muitos jovens com problemas, talvez relacionados com essa escolha, com as dificuldades, com a pressão e com medo de não ter uma média suficiente para entrar nesse tal curso de Direito com que ela sempre sonhou. E daí podem, de facto, advir problemas, dúvidas, mal-estar, sintomas físicos como esse de não comer ou de comer mal, de descuidar o aspecto, de descuidar também os relacionamentos, deixou o namorado, não se junta aos amigos, o isolamento em casa e o isolamento na escola, a falta de concentração. Tudo isso pode ser, é de certeza, sinal de sofrimento e pode ser sintoma de um estado depressivo que Maria está a passar. E, portanto, pode ser qualquer jovem nessa idade, menos um ano, mais um ano, nessa idade, nessa fase da vida, que é uma fase da vida, logo por si, a adolescência muito marcada pelas mudanças, muito marcada até por fatores biológicos e emocionais que só por si já dariam para algumas perturbações. E nesta história da Maria, de facto, temos aqui uma panóplia de situações que podem ser identificadas, que podem ou não ter a ver com os estudos, com uma fase de estar a mudar, desta mudança
que referistes de vida, de ir para outros lugares, deixar os pais, o cantinho da casa, e muitas vezes penso que poderá haver aqui uma situação, uma dificuldade acrescida por parte destes jovens, não só do curso, mas também este fator sair de casa e muitas vezes irem morar com pessoas jovens da idade deles, que nunca viram, que não conheceram, apenas as circunstâncias, muitas vezes em termos de alojamentos e de habitação, necessariamente, ou na maior parte dos casos, é assim. Portanto, isto aqui também traz um certo desequilíbrio emocional do jovem. Sim, vamos lá ver. Essa Maria nós poderíamos encontrá-la um ano depois, já no primeiro ano do curso, de um curso superior qualquer, também com estes sintomas, não é? Porque às vezes esses sintomas mantêm-se, o jovem até termina o ensino secundário e depois vai para para as tais casas com outros colegas, para longe da família, para longe do seu meio habitual de amigos, do seu círculo de amigos, e não nos podemos esquecer que hoje muitos jovens vão desde a pré-primária até ao final do ensino secundário com um grupo muito, digamos, muito comum, com os mesmos amigos, às vezes desde a pré-primária, desde os 3 anos. E depois estamos aqui perante um momento em que cada um deles vai para um sítio qualquer, não vão todos para o mesmo lugar. E esta proteção também dos pares, porque a adolescência também é marcada por esta preferência pelos colegas, pelos amigos, em detrimento do convívio com os pais. Esta situação, às vezes, os pais até têm ciúmes dos amigos dos filhos ou das filhas, mas isto é normal, portanto, eles deixam de ser crianças, têm de voar, têm de se juntar a pessoas da mesma idade, mas depois chegamos aqui e eles vão perder também, não vão perder os amigos, mas vão perder a companhia de muitos destes amigos. E, portanto, são muitas mudanças. É mudança daquilo que a escola secundária ainda é, uma casa protetora, ainda com diretores de turma que são responsáveis e que mantêm o contacto com a família. Isso vai acabar quando eles saírem da escola. É a mudança de local, de cidade, de transportes, de matérias de estudo, novos professores, em que os jovens cada um está por conta própria, já não têm lá o diretor de turma que vai falar com eles se tiverem um problema, e tudo isto assusta um bocadinho, tudo isto assusta. E agora também a parte dos estudos, a parte académica. Falávamos há poucos dias em off nestas circunstâncias destes jovens, que muitas vezes a família, com eles ou não, constrói uma história de futuro para cada um dos seus filhos, dos seus netos, enfim, do seu jovem familiar. Constrói-se uma história de que, porque gostaria que fosse médico, gostaria que fosse advogado, no caso da Maria, gostaria que fosse, sabe-se lá o quê. Portanto, consideras que a própria família muitas vezes constrói ou vai construindo a própria história e o próprio futuro de um jovem, muitas vezes até para suprimir aquilo que os pais gostariam de ter sido e que não foram, e que acabam por querer projetar nos filhos aqueles sonhos com que ficaram. Sim, às vezes acontece esta projeção, esta vontade que os pais tinham, que tiveram, de chegar a determinado objetivo, e que por várias circunstâncias da vida isso não foi possível. Então, é natural que os pais gostem de que os filhos, e gostam todos, de que os filhos venham a ter um futuro com sucesso, com uma vida melhor do que eles pais tiveram,
Tudo isso é natural. E também é natural que sonhe com esta vida futura dos filhos como advogados, como médicos, como outra profissão qualquer, sempre com um sonho um bocadinho lá no alto, uma profissão que lhes dê garantias, que lhes dê possibilidade de ter a sua casa, a sua família, de poderem ser independentes, verdadeiramente independentes. E esta narrativa do futuro vai-se construindo. E muitos destes jovens estão de acordo e gostam, de facto, desta perspectiva. Deste acompanhamento, deste no fundo, acompanhamento, no fundo, sentem-se seguros. E eu digo isto quando as coisas correm bem, porque também há situações em que este é o sonho dos pais, mas não é o sonho daquele jovem. Não é o caso da Maria, porque a Maria até gostaria de ir para direito. Sempre pensou nisso, os pais falaram nisso, ela sempre se preparou para isso, mas agora chegou o momento e para ir para direito não basta ter média de 10 ou de 11. E agora é que se vão colocar os problemas. E agora é que surge a frustração, ou, antes da frustração, o medo dessa frustração, de não conseguir concretizar esse sonho que é seu e que é da família. Filipe, consideras que a felicidade de um jovem, portanto, eu não sei se está a esbater ou não esta ideia das famílias, principalmente, neste caso, na minha opinião, das famílias, que consideram que o filho terá só um futuro risonho e de sucesso se, de facto, tiver um curso académico, um curso superior. Eu estava-te a falar se esbateu ou não, porque temos os cursos técnicos que hoje estão a formar jovens em áreas em que eles realmente fazem essa escolha logo a seguir ao secundário e que são jovens com carreiras brilhantes. Portanto, está aqui também já a mentalidade das famílias. Consideras que esteja a mudar um bocadinho? Será bom que mude, porque aquela ideia de que... Não, pergunto no sentido, sei que acompanhas no teu consultório muitos jovens, perceber se ainda está muito vinculado nas famílias, como aqui há, provavelmente há uma década ou duas, em que todos tínhamos, eu também tenho filhos formados e de carreira, mas de qualquer das formas, sei que na altura, portanto, aquilo que estava muito patente nas famílias é tens um curso superior, tens um futuro assegurado, se não fores e não tiveres, enfim, serás sempre um ninguém, ou um Zé Ninguém, como se costuma dizer. Há aquela expressão errada que é tens de ir para a universidade para seres alguém. Para seres alguém. Como se o jovem não fosse já alguém. Todos nós somos alguém. Alguém de futuro, alguém profissionalmente, acreditamos que tenhamos ou não um curso superior, todos nós somos alguém. Mas essa frase contém já uma desvalorização. É preciso ir para a universidade para vires a ser alguém. Quando não é necessário. E é verdade que isso ainda persiste, esse sonho de que um curso superior dará as ferramentas necessárias e um trabalho assegurado, devidamente valorizado, de acordo com esses conhecimentos. Coisa que não é verdade, não é? Porque o sonho de um curso superior, que há 50 anos era só para alguns, passou com a progressiva democratização do ensino a ser possível para muito mais famílias, para muito mais jovens. E isto é bom. Mas depois veio a alteração dos cursos superiores, da redução de 5 para 3 anos, e estes cursos superiores já não são exatamente a mesma coisa, quer dizer, reduziram quase para metade o tempo de formação. Portanto, estes jovens às vezes fazem uma licenciatura, mas se não fizerem um mestrado, ou seja, se não fizerem mais 2 anos, acabam por não ter esse tal futuro sonhado que os pais imaginavam e que eles próprios imaginavam. E depois muitos acabam nas caixas de supermercado, sem prestígio nenhum para esse trabalho, porque é um trabalho digno, como outro qualquer, mas para o qual não era necessária essa preparação. E como tu dizias há pouco, hoje há cursos médios, há cursos profissionais
que permitem a alguns jovens uma preparação prática para a vida ativa, muito mais eficaz e muito mais satisfatória, porque nós sabemos que nem todos os jovens, nem todas as pessoas sonham estudar mais 3, mais 5, mais 10 anos. Por exemplo, um médico tem pela frente uma quantidade de anos de estudo, não é? Um advogado também tem um número significativo, um psicólogo, há profissões, um engenheiro ou um arquiteto não basta fazer os 3 anos de licenciatura. E há jovens que querem uma coisa mais curta, mais prática e que lhes dá, às vezes, mais dinheiro do que alguém que tem um curso superior e que lhes dá uma vida melhor. Seguramente. E isto, para alguns pais, ainda não é uma coisa bem vista, mas felizmente começa a ser, até porque começamos a ter déficit de profissionais em determinadas áreas em que um curso especializado é muito mais eficaz do que um curso superior generalizado ou generalista. Filipe, voltamos à Maria que tem 17 anos. Nestas circunstâncias e neste quadro, avalias que a Maria, de 17 anos, tem uma depressão profunda ou média, ou está... Com o que está na história, eu apostaria que sim, que a Maria tem aí um quadro depressivo. E já vou explicar porque é que digo isto, apostaria. A Maria apresenta aí sintomas psicológicos, sintomas físicos, que apontam para uma depressão, uma perturbação depressiva, que é como é classificada. Mas o diagnóstico não se faz olhando para a Maria. Os pais olharam para as roupas largas, olharam para o cabelo baço, repararam que ela passa os fins de semana na cama a dormir, repararam noutras coisas e resolveram pedir ajuda. Mas o que é que se passará na mente daquela jovem? O que é que ela sentirá? Ainda ninguém lhe perguntou. Segundo a história que ouvimos, ninguém lhe perguntou. É preciso perguntar-lhe, é preciso falar com ela, é preciso perceber como é que ela se sente em relação à escola, em relação aos amigos, em relação ao namorado cuja relação terminou, em relação à própria perspectiva de ir para a universidade, em relação às notas. É preciso falar com ela. Filipe, deixa-me só interromper, desculpa, só para colocar aqui esta questão. E consideras que ainda que os pais portanto, tenham essa conversa com esta Maria de 17 anos, é o suficiente para ela se abrir e de facto relatar aos pais tudo aquilo que sente e se passa com ela, ou pode acontecer, ou na maior parte das vezes acontecerá, que a jovem continua a dizer, não, mas está tudo bem, Às vezes acontece isso e os pais não são propriamente os melhores confidentes para os filhos. Isto pode parecer uma ofensa para alguns pais e mães, mas é verdade, os pais não são os melhores amigos dos filhos. Os amigos são aqueles que partilham, são os pares, os que partilham as mesmas experiências de idades próximas. Os pais são pais. Os pais amam os filhos, querem o melhor para eles, gostariam que os filhos lhes contassem todos os problemas que têm, mas isso não é verdade, isso é um mito. Há coisas que os filhos nunca contam aos pais. Isto é saudável que aconteça. Porque senão portanto, não partilhas da ideia, é o meu filho, ou é a minha mãe, ou vice-versa, o pai, e são os meus melhores amigos. Portanto, aqui o conceito desta frase e deste sentimento não é o amigo que tu estás a falar neste momento e a identificar. Não. E quando os pais me dizem, ou mãe, às vezes são mais as mães que me dizem, mas eu sou a melhor amiga dela, ela deveria contar-me tudo.
Numa outra e eu perspectiva. digo sempre, não, você não é a melhor amiga. A melhor amiga há de ser uma outra Maria qualquer, com outro nome qualquer ou com o mesmo. Você é mãe, você quer-lhe o melhor. Não há ninguém que a ame tanto como você. Mas não é a melhor amiga. A amizade é outra coisa. Nesta idade, na idade da Maria, a amizade é outra coisa. Não é confundível com o amor aos pais, com o amor à mãe. E esta Maria, ou todas as Marias, não deixam de amar os pais, amam os pais, mas precisam de outras pessoas com quem conversar. E aí é que muitas vezes é preciso a intervenção mais especializada. A intervenção de alguém que não fique triste com o que ouve, que não critique, que não dê conselhos, que compreenda, que seja empático. E que não fique ali magoado com as coisas que a Maria pode revelar, pode verbalizar, que sente. Tecnicamente, e falamos, por exemplo, na tua área, que é a psicologia clínica, há ferramentas que uma psicóloga tem para que aquela jovem, neste caso falamos da Maria, se abra e lhes diga tudo aquilo que a incomoda, que a está a levar a este quadro, a este estado. Que muitas vezes são ferramentas que a família, inclusive os pais, não têm. Sim, primeiro parece difícil, às vezes há aquela ideia de que os jovens se fecham numa concha, que não falam do que sentem. Isto não é verdade. Minha experiência de muitos colegas, os jovens são pessoas muito abertas, falam muito abertamente connosco, falam desde que percebam que aquela relação com aquela pessoa que ele está, com aquele técnico que ele está, é uma relação única. O que se passa naquele espaço não é de forma nenhuma passado lá para fora. Não é contado aos pais, não é contado aos professores, não é contado ao médico, não é contado a ninguém. Desde que esta relação de confiança seja formada, estas Marias falam connosco e falam do que sentem, porque sentem-se num espaço seguro, sentem-se num espaço de confiança, sentem-se que podem dizer o que querem e nunca haverá julgamento. Ou seja, acabam por ficar libertos deste sentimento, muitas vezes, que acompanha os jovens, que é a vergonha porque consumiram ou a vergonha porque... portanto, a ideia pensa... Exato, levantaste uma coisa importante, que é a vergonha. Muitos destes jovens não são capazes de contar ao pai ou à mãe, por muito amor que lhe tenham, que experimentaram umas drogas, ou que começaram a fumar, ou que estão a fazer uma dieta restritiva porque se sentem gordos ou gordas, ou que estão-se com enorme dificuldade de se concentrar nas aulas e que também não têm vontade nenhuma de estudar quando chegam a casa, porque isto lhes gera a tal vergonha, e pensam assim... E a desilusão, a desilusão fundo, não é? A desilusão, e pensam assim, os meus pais andam a fazer sacrifícios para eu terminar, para eu ter boas notas, para eu ter uma boa vida, e eu agora vou desiludi-los. E muitas vezes não falam com medo de se ferir os pais, por causa desta vergonha e da culpa que sentem perante as dificuldades que estão dentro de si e que estão à sua volta. Com um técnico, se o técnico for capaz, e eu digo se for capaz de estabelecer esta relação de confiança, eles falam. Já te aconteceu teres na frente um jovem que não conseguiste penetrar, portanto, ou seja, entrar no mundo desse jovem e das suas dificuldades? Não, nunca me aconteceu. Mas pode acontecer, não é? Pode acontecer, porque a relação terapêutica, a relação da pessoa, do paciente connosco, é uma relação humana, é uma relação como outra qualquer. Nem todas as relações correm bem, sejam relações de amizade, de amor, ou relações terapêuticas ou profissionais, nem todas correm bem. E o que eu lhes digo sempre, para os deixar à vontade, logo no início, é o seguinte: bom, a relação comigo
Portanto, as regras são assim, nada sairá daqui, podes falar do que quiseres, eu não irei fazer queixas a ninguém, não irei transmitir nada a ninguém, mas se tu achares que eu não sou a pessoa indicada, eu não fico zangada. Podes desistir e deves desistir, mas deves desistir de mim, não deves desistir de ti. Portanto, se deixares de vir ter comigo, é bom que penses em ir procurar outra pessoa, porque senão ficas sozinho. Filipe, foi uma conversa, penso que muito Augusta, interessante. deixa-me só acrescentar aqui uma coisa em relação à depressão e em relação aos jovens. Quando nós suspeitamos que há ali um quadro depressivo, nós aplicamos instrumentos de avaliação, porque a depressão não se vê assim a olho nu. Então, aplicamos escalas que estão validadas para o mundo inteiro e especificamente para a população portuguesa, que são os tais testes com cruzinhas. Aplicamos vários testes de avaliação da depressão, da ansiedade, da autoestima, portanto, Para chegarem a um diagnóstico. Para chegarmos a um diagnóstico e para vermos se há depressão, mas não só se há depressão. Qual é a gravidade desta depressão? Se é uma depressão leve, que nós podemos tratar em psicoterapia, se é uma depressão já moderada, que precisa de outras técnicas nossas também, ou se é uma depressão grave ou muito grave, em que nós precisaremos da ajuda do psiquiatra para que, com medicação, ajude este jovem ou esta jovem a sair desta depressão. Filipe, para a semana voltamos com mais um Alentriocast, Laços que Curam, de forma diferente. Temos aqui uma nova... vamos mudar aqui os papéis, portanto, irás ocupar a tua cadeira. A minha cadeira. Desse lado vamos ter alguém muito especial. E vamos falar de amor na próxima semana. Vamos falar de amor, depois dizemos com quem. Mas é alguém que de facto... É alguém que sabe muito desta matéria. É uma profissional que sabe de facto muito da matéria e penso que vai ser muito interessante, como penso que as nossas conversas também o têm sido, com o objetivo sempre de ajudar e de levar outras perspectivas a pessoas, a jovens e a famílias que muitas vezes passam e estão a passar por esta situação. Filipe, até para a semana. Muito obrigada. Até para a semana.